Salve Maria. Sobre a teologia da libertação, existem tantos vídeos na internet, né, a favor e contra, mas a questão é, alguns usam o argumento de que São João Paulo II aprovou a boa teologia da libertação. Usam esse mesmo argumento para o Papa Emérito Bento XVI. Vamos ter cuidado com isso, né? Quando você olha a boa teologia da libertação, na prática, pelo menos aqui no Brasil, você não percebe ela acontecer. Fica muito na teoria. Então, uma coisa existir só de forma teórica e não acontecer de forma que a gente possa evidenciar os frutos bons é complicado, viu? Eu não estou dizendo que São João Paulo II errou, claro que não, nem que o Papa Emérito Bento XVI errou. Estou dizendo que eles almejavam que, se fosse feito algum tipo de teologia da libertação, ela deveria ter sido feita nessa linha, não numa linha marxista, né? E mesmo essa linha boa, ela ainda pode correr em risco, dependendo de quem, né, vai trabalhar nessa teologia, corre o risco de tender para um lado que pode ser não tão legal, né? Porque a teoria lá é boa, mas a pessoa que vai aplicar, às vezes com vários vícios de raciocínio, pode aplicá-la errado, mesmo sem ser com ela no sentido marxista, né? Aí as pessoas poderiam dizer, não, Moisés lá da Bíblia, do livro do Êxodo, foi o grande homem da teologia da libertação, os santos. Vamos ter cuidado com essa linguagem, que ela é ambígua, ela é dúbia, certo? A teologia da libertação, o que ela é, sendo bem simples? Ela reinterpreta a Bíblia, a tradição e os documentos do magistério. Ela reinterpreta ao seu bel prazer e dando um sentido totalmente sócio. Voltando, né? Porque caiu aqui. Falou de caiu, né? Então o que é que acontece? A teologia da libertação, ela reinterpreta a Bíblia, a tradição e o magistério. Ou seja, interpreta tudo a nível político, social e econômico. Usam até palavras espirituais, mas para enganar. Por exemplo, eu já vi teólogos da libertação falando que o livro de Gênesis, lá na verdade quem expulsa o homem e a mulher do paraíso não é Deus, é o patrão. Porque o patrão ali está sendo criticado pelo autor, que expulsa o homem do campo e a mulher do campo. Olha só que interpretação vazia da Bíblia. É ou não é? Alguns teólogos da libertação não falam isso de forma rasgada, falam de forma velada, e outros falam de forma rasgada. Vocês encontram muito aquela linguagem, o oprimido e o opressor, a luta de classes, né? As minorias, aquela coisa muito disfarçada às vezes, que parece um discurso bom, um discurso cheio de misericórdia, mas não é. Por exemplo, a passagem de Caim e Abel. E o que eles interpretam? Falam que Caim é o homem que representa a cidade. A cidade é símbolo do mal. E o campo é simbolizado por Abel, que é o símbolo do bem, o símbolo do pobre, o símbolo do fraco, que é oprimido pelo rico. Olha que interpretação vazia. A passagem de Noé. Alguns falam o seguinte da teologia da libertação. Na verdade, ali era os homens ricos que tinham grandes reservatórios e as águas vinham e elas eram derramadas nos terrenos dos pobres. E ali o autor usa a figura do dilúvio para denunciar que o rico está destruindo a plantação dos pobres. Então é colocado em forma dessa forma. Olha só que vazio. E a gente poderia passar uma hora falando disso, porque eu assisti vários DVDs falando sobre isso aí, ouvindo um teólogo da libertação para me entender como é que eles pensam. E eu vi, meu Deus, eu achei que era ruim, mas é péssimo. É triste, é vergonhoso. Por exemplo, o teólogo da libertação não acredita que o demônio existe. Na verdade, o que é o demônio? É uma força, são as forças do mal que está no homem. Não existe demônio. Não existe pecado original. Que história é essa? Inferno.
O inferno é quando você não faz o que Deus quer aqui, mas o inferno mesmo não existe. E se existe, ninguém vai para lá. Essa história de anjos, não, isso é coisa da mitologia daquele tempo, não existe. Isso é um teólogo da libertação pensando, ou então um modernista, um teólogo modernista, né? História de demônio, isso aí é apenas uma crendice dos judeus. Jesus nem acreditava que ele existia. Olha só o pensamento. Cuidado com isso, viu? O que é o demônio? O demônio são as forças, são as doenças, são os males sociais. A multiplicação dos pães. Não, na verdade não houve multiplicação dos pães. Ali cada um trouxe um pouquinho, e naquela hora que Jesus chamou, cada um partilhou um pouquinho, e houve um grande milagre. O milagre foi cada um partilhar um pouquinho que tinha. Não houve milagre nenhum, mas a Bíblia fala que houve milagre. O catecismo fala que houve milagres. Esse milagre da multiplicação dos pães. E o teólogo da libertação fala, não houve milagre. Aliás, houve, mas foi a partilha. Cada um deu um pouquinho e até sobrou. Vocês estão entendendo esse raciocínio perigoso? Que não é o pensamento da igreja, mas que entra em muitos discursos de pregadores. Discurso, infelizmente, rezemos, de alguns sacerdotes, rezemos por eles. Esse discursozinho bonito que esvazia a pessoa. A pessoa vai para a pregação querendo sair tocada, transformada, renovada na fé. Ela sai vazia e com raiva às vezes. Volta pior do que aquilo que chegou. Então vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado com essa teologia da libertação que parece que acabou, mas ela só mudou de formato, só mudou de estratégia, mas ela continua tentando acabar com a fé das pessoas. Tenhamos muito cuidado, tá bom? Deus abençoe.